Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui sobre coaching e relação disso com autoescrita. O som não está muito bom, talvez vaze uns ruídos assim e tal, mas é o que temos hoje. E então, esse vídeo tem a ver com algumas perguntas que eu recebo, relacionando a ideia da autoescrita com algumas impressões sobre o coaching, como talvez uma ideia de terapia breve, algo para resolver questões específicas, e algumas pessoas me escrevem querendo resolver algumas questões. Então eu tenho tal questão para resolver, será que a autoescrita pode me ajudar, um trabalho e tal? Então pensei que esse vídeo poderia servir para fazer uma certa distinção e explicar por que em geral eu falo não serve para resolver esse tipo de coisa. E aí vamos acabar pensando sobre a ideia do coaching e tal, a minha opinião sobre isso, não é nenhuma verdade, obviamente, e usando isso para pensar autoescrita. E aí para isso eu vou usar uma resposta, um comentário muito legal que tem num vídeo passado sobre as mitologias da felicidade, que diz respeito ao coaching, esse universo do coaching, esse universo que tem a ver com o lance da produtividade, da eficácia, da eficiência na vida. Então eu vou ler aqui esse comentário da Nicole Figueiredo, tá? É um comentário grande, mas ele é muito interessante pra gente pensar coisas. Ele é bem radical, o comentário dela, sim, mas eu acho interessante. Vamos lá. Essa vibe atual de que você é capaz de atingir o impossível, ser rico, ser magra, ser. Para isso basta você acordar às 5 da manhã, meditar, investir 30% do seu salário, ler um livro por semana, fazer exercícios, fazer suas próprias refeições com alimentos orgânicos, beber 2 litros de água por dia. Se você não está com uma casa legal, carro do ano, sem dívidas e vivendo de rendimentos, você ainda não chegou lá e a culpa é sua, porque todo mundo é capaz com esforço. Nossa, tá tão difundido isso, é tão presente nas redes sociais, que você se sente frustrado o tempo todo quando quebra o primeiro protocolo do sucesso. Ser inteligente é ser coach da própria vida e propagar o ideal de que as condições não importam. Quem faz a vida ser aquela de Instagram com postes e paisagens incríveis é somente o seu esforço em ser o melhor. Acho tão perigoso esse discurso. Eu mesma comecei a me sentir completamente frustrada com a vida que até então achava que estava ok, devido às leituras que me diziam que o que eu tinha não era suficiente. Tinha que me esforçar mais, acordar mais cedo, ter visões de negócio, não depender de ninguém, não ser chefiado, ser chefe. Não posso ser feliz com o meu salário porque sou um fraco por isso, porque é necessário mais, sempre mais. Não posso ser feliz sendo empregado porque o ideal é ser empregador. Aí se a gente é feliz sendo garçom, sendo funcionário público, artista, sendo classe média, somos considerados sem perspectiva e fracassados, ao ponto de acreditarmos que realmente somos pouco. Bom, acho que dá para entender isso aí que ela está dizendo, dentro de um contexto que eu vou botar esses 2 vídeos, a mitologia da felicidade, o outro é o que fazer da vida. Eu vou botar esses 2 vídeos aí. Então, essa ideia da produtividade, né? Porque o coaching parece estar ligado a isso. Então, pensar um pouco sobre isso, o que isso diz sobre a gente, sobre o nosso tempo, e se o coaching talvez tenha função para alguma coisa mesmo, e o que quer dizer isso, e a relação disso com a autoescrita. Então, vamos lá pensar sobre isso, a partir dessa ideia dela da produtividade incessante, de que você precisa ser mais e ser melhor sempre, tá bom? Bom, essa noção, eu acho que tudo que a gente poderia estabelecer como crítica em relação a esse universo do coaching, ela indica muito claramente no comentário dela, e eu acho que diz sobre uma impressão que é a seguinte: nunca vai ser suficiente. Então, se você entrar numas assim na sua vida de que você precisa atingir tal coisa para encontrar a felicidade ou a satisfação, é muito provável que você vá falhar nesse processo e que você vai se frustrar mais nesse processo. Bom, mas isso não quer dizer que o coaching não possa servir para alguma coisa. Porque não adianta nada a pessoa, por exemplo, te procurar na minha situação e falar: eu preciso resolver tal situação no meu trabalho ou tal situação na minha vida pessoal que eu não estou conseguindo organizar o meu tempo, porque eu queria ser capaz de fazer mais coisas e capaz de resolver tal coisa e capaz de fazer atividade física antes, às 5 da manhã, eu queria ser capaz disso e eu não estou conseguindo. Como é que eu faço para organizar minhas metas, por exemplo, organizar minhas estruturas de tempo, ou ter menos atrito na realização das coisas? Queria ajuda em relação a isso. E aí não adianta você falar: mas para que fazer mais? Mas por que você quer isso? Mas fazer processos que estariam ligados ao campo da autoescrita, de pensamento para trás, de revisão de questões, de olhar para si de outras maneiras. Não adianta nada se a demanda do sujeito não é essa.
Então, para esse sujeito, eu acho que o coaching é aplicável. Então, ele vai atrás de alguma coisa, né? Ele vai atrás de alguma situação lá de resolução de um problema, ou de dar conta de ser mais eficaz na vida dele, de sofrer menos, assim. Então, não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo de alguém algo que ele não deseja, que essa pessoa não deseja. Então, se a pessoa deseja esse campo de resolução do coaching, bom, justo que ela vá atrás do coaching. O que eu acho que é um problema do coaching é quando ele se vende como a solução para a sua vida. Porque ele não vai ser a solução para a sua vida, nada vai ser a solução para a sua vida, isso não vai acontecer. E essa ideia de que se você conseguir produzir mais, você vai encontrar satisfação, ela é falha em si. E aí você tende a fazer mais e mais e mais e perceber então que, poxa, mas eu não estou satisfeito, eu nunca estou satisfeito. Por quê? Porque aí você vai ter que olhar para outras coisas que tem a ver com as suas estruturas de desejo, né? Com as suas estruturas de por que eu continuo desejando, por que não parece ser suficiente, por que não parece estar de acordo com o que me satisfaz. Enfim, e aí você vai ter que olhar para outras coisas. E aí entra a história da autoescrita. É olhar para essas outras coisas. Como olhar para essas outras coisas, entendeu? O coaching, nesse sentido, ele parece estar ligado às exigências da realidade, né? Como é que eu consigo me adequar de maneira mais satisfatória, mais eficaz à realidade, às demandas da realidade, do que a gente tem a impressão de ser um mundo real. Então, para conseguir tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. O que o coaching esquece, me parece, são os outros níveis de existência de um sujeito, né? Não existe só a realidade, existe tudo que está dentro de você, vibrando, produzindo desejos, impressões e faltas e situações que não estão ligados à realidade, estão ligados à sua relação com a realidade específica sua, né, de como que você está se deparando com essa realidade, o que você produz como desejo, que essas não são a realidade, e tem todas as demandas que são as narrativas externas, que a gente introjeta como sendo realidade, mas não são, estão ligados ao que esperam da gente, ao que dizem pra gente, aos ideais que colocaram sobre a gente, às restrições que colocaram sobre a gente. Então, a realidade é uma camada específica com a qual esse nosso eu se depara, mas tem outras coisas. Se a gente se concentrar só na resolução da realidade, a gente está negligenciando esses outros aspectos que compõem uma subjetividade, necessariamente, né? Todas as nossas maneiras de desejar, como eu já falei aqui milhares de vezes. Então, me parece que para resolver ou para dar conta de uma subjetividade, se concentrar especificamente na adequação dessa subjetividade à realidade não é uma boa hipótese, entende? Porque ela vai falhar. Então, nesse sentido, a autoescrita começa talvez quando o coaching termine, assim. Então você vai lá, e aí você vai ver as adequações à realidade, e você fala, mas então, tá, me adequei, mas não parece ser suficiente. Aí você vai falar, mas então por quê? E aí você vai ter que olhar essa narrativa de realidade e perceber as narrativas que estão colocadas por cima dela, ou por baixo dela, em você. Por que não é suficiente? Aí você vai fazer processos de caminho para trás, ou para dentro, nesse sentido de, então, entender os seus desejos, entender as suas demandas, entender os seus processos, entender os seus processos de construção sobre si. E aí vai caminhar. Logicamente, estou aqui falando, obviamente, de conceitos que estão na psicanálise, né? Óbvio, estou falando de demanda, estou falando de desejo, eu estou falando de estruturas de superego, tanto de superego de repressão quanto de superego de produção de desejo. Você precisa ter mais, né? Você precisa ter mais, que parece que isso é realidade, parece que isso é o mundo real, mas isso é como eu já falei também, uma versão neoliberal do superego que te demanda gozo. É uma apropriação da ideia de superego essa, né? Que não é exatamente o superego lá do Freud, que o superego para ele é essa introjeção dessas figuras de lei, que a gente poderia chamar de nossa consciência moral, que está introjetado na gente, o que pode e o que não pode, né? Então o nosso eu se depara com essas estruturas de consciência moral, de moralidade, certo e errado, introjetadas na gente. Então isso seria o superego para o Freud, mas eu acho que isso vai virando outras coisas, e essas narrativas das quais a gente faz parte habitam o nosso eu de forma muito intensa. Então se a gente considerar que elas são a realidade, a gente vai sofrer porque elas não vão se resolver, entende? Elas não vão se resolver porque elas não correspondem exatamente à realidade, mas elas correspondem à versão que você assumiu da realidade. Uma versão que foi colocada em você da realidade, que é a minha e diferente da sua, de cada um de vocês aí. Então essa é a nossa versão da realidade que tem a ver com essas estruturas que tem a ver com a nossa vida específica. Que se a gente olhar para elas como sendo a realidade e a adequação, vão faltar esses outros campos, que tem a ver com a nossa estrutura específica, de novo. Nesse sentido, a autoescrita não tem nada a ver com coaching. Ela tem a ver com a ideia de que ela é uma ideia de um trabalho que, um pouco ao contrário da psicanálise,
não, aí tem as distinções entre o que seria a autoescrita e a psicanálise, que são várias, mas uma delas é que, por ideia, ela tem a vontade de ser mais breve, ela tem a vontade de terminar, nesse sentido tem a vontade de dar para o sujeito uma possibilidade de autonomia e de criação da própria vida. Tem essa vontade. Não que a psicanálise não tenha, mas acho que a psicanálise em geral se afasta disso, por várias condições dela específicas. E aí também, se a gente fosse fazer essas distinções entre autoescrita e psicanálise, a gente teria que falar de outras coisas. Uma delas que tem a ver com isso é que a autoescrita pressupõe um trabalho objetivo, concreto, positivo, nesse sentido de construção, que a psicanálise não. Um trabalho mesmo. Então você vai produzir os textos, você vai ter que produzir algo, você vai ter que trabalhar. Não que o processo de análise não tenha um trabalho psíquico acontecendo, é claro que ele tem, mas na autoescrita eu tento concentrar isso numa coisa, vamos produzir isso aqui então para ver onde a gente vai parar com isso. Isso é uma diferença. Outra diferença básica, muito séria, que eu já falei também lá no vídeo da psicanálise e da autoescrita, e aí estou desviando um pouco da questão do coaching, mas é porque parece que tem esses dois polos, né? As terapias muito breves e as terapias intermináveis, né? Outra diferença muito séria é que a psicanálise pressupõe no dispositivo de funcionamento dela entre o paciente e o médico, o terapeuta, enfim, o analista, a mecânica da transferência, né? A ideia de que o paciente vai atuar de novo com o analista dele situações do inconsciente dele, né? Que estão lá marcadas pela infância, que ele vai atuar de novo. E na autoescrita a gente está tentando organizar essa relação por outros caminhos que tem a ver com a identificação narrativa, que tem a ver com o processo de identificação narrativa, que são um pouco diferentes da transferência. Para quem se interessa por psicanálise, acho que dá para entender um pouco essa distinção que eu estou fazendo. Outra diferença muito séria também, que se a gente fosse falar entre a psicanálise e a autoescrita, já se concentrando nessa questão, a autoescrita pressupõe uma partilha de um saber, muito entre aspas, mas de um conjunto de saberes, de ferramentas, de estruturas. E a psicanálise, a princípio, não. Então, como a autoescrita tem a ideia de gerar autonomia para o sujeito e falar, vamos lá, vamos ver como é que você consegue elaborar a sua existência, a sua narrativa de si, os seus modelos narrativos, as suas estruturas, ela tem a vontade de dar um certo empoderamento para esse sujeito e falar, as ferramentas são essas, vamos lá, na medida do possível, é claro, né? Isso não é assim, enfiado goela abaixo, assim vai e tal, mas na medida do possível é de gerar uma certa instrumentalização para que aquele sujeito seja capaz de olhar a própria vida. É claro que a interlocução é fundamental nesse processo, na interlocução com esse outro sujeito, com o interlocutor da autoescrita, mas a interlocução é um processo que está sempre em conexão com essa instrumentalização, com essa partilha de ferramentas, de saberes e de conteúdos. Isso é fundamental no trabalho da autoescrita, muito diferente da psicanálise. Muito embora o Freud tenha dito lá atrás, no começo da psicanálise, que é muito diferente da psicanálise praticada hoje em dia, eu acho, mas tenha dito lá atrás que o começo da psicanálise, o começo do processo analítico se dá pela partilha de alguns conceitos fundamentais da psicanálise. Isso é engraçado, porque é uma coisa que a gente não vê mais nos consultórios de análise hoje em dia acontecendo, muito raro, eu acho. Mas, então, tem a ver com essa partilha. Então, a gente começa partilhando alguns conteúdos, algumas ferramentas, e daí a gente vai trabalhando. E trabalhando mesmo, produzindo coisas. Então, nesse sentido, talvez a autoescrita poderia ter essa confusão com o coaching, porque tem uma ideia de positividade, no sentido de trabalho, de construção de alguma coisa. Mas é de uma construção de uma pesquisa sobre si, não na construção de uma resposta sobre si, né? Ou de uma resolução sobre si, nesse sentido de dar conta de tal coisa e resolver tal coisa. A autoescrita não pode, de maneira nenhuma, pensar que o sujeito tem que se adequar simplesmente só isso à realidade. O sujeito tem que entender a experiência dele em relação à realidade, a experiência dele em relação aos desejos dele, a experiência dele em relação a essa estrutura moral, às leis que são colocadas sobre ele, as demandas de sucesso, por exemplo, que estão colocadas sobre ele. Então, nesse sentido, não é realizar o sucesso, como seria no coaching, ser cada vez mais capaz de realizar esse sucesso, mas de perceber o que está nesse sucesso como demanda para ele, entendeu? Por que esse sucesso aparece como questão para ele? Entender isso. E aí, talvez, sim, ir atrás de um certo sucesso, mais ou menos, para cada um. Óbvio, tudo bem, mas entendendo o porquê, de onde vem isso, porque esse é o nosso desejo se mistura com as narrativas, esse que é o troço mais complexo pra gente, eu acho. Os nossos impulsos mais primários, mais elementares, esses nossos desejos mais elementares, né, que a gente nem consegue entender muito bem o que eles são, por que eles se dão, eles se misturam com essas narrativas, é como se eles aderissem a elas, ou essas grandes narrativas aderissem a eles, as narrativas do sucesso, da família, do casamento, do desejo, sei lá o
ok? Então o desejo, ele cola com essas coisas, essas grandes narrativas colam com ele. Só que isso não é a realidade. É nesse sentido, isso talvez seja a realidade no sentido de que a filosofia dá para a realidade, que é a realidade, a representação do real, mas não é o real. É a realidade como a representação que o sujeito é capaz de fazer do real, né? Essa distinção é fundamental também para a autoescrita. É a diferenciação entre o real e a realidade. O real é o que é, que a gente não vai ter acesso a ele de fato nunca. A gente tem acesso à realidade, a nossa representação do real, que é a nossa impressão do real mediada por todas essas estruturas simbólicas que estão na gente, estruturas de desejo e de impressões sobre o mundo, e sobre tudo que se coloca sobre esse real também, como as grandes narrativas, as narrativas sociais, culturais e tal, que acabam entrando na gente. Então, essa impressão do real é a realidade, né? Então, como é que a gente consegue voltar e decompor essa nossa impressão do real, essa nossa representação do real, como é que a gente consegue decompor isso para ter um pouco mais de autonomia em relação à nossa experiência de sujeito, a nossa experiência de estar no mundo, né? E não estar simplesmente submetido a essa realidade, né? A essa colocação que se dá sobre a gente. Se a gente estiver totalmente submetido a ela, ela vai vencer, no sentido de que ela vai sempre te demandar mais, sempre te demandar mais. Não vai acabar, porque ela está aderida ao seu desejo, o desejo vai demandar mais sempre, né? Aí a gente entra em estruturas de compulsão, ansiedade, esvaziamento, tristeza, entristecimento, depressão, tudo isso que a gente conhece. Se a gente entrar na lógica de querer dar conta da realidade, dar conta de produzir tanto quanto ela demanda da gente. Enfim, é um assunto super complexo, espero que tenha dado para entender o que eu tentei falar, mas então a autoescrita não é coaching, coaching é uma coisa que pode servir, eu acho, para resolver demandas específicas das pessoas. Mas sempre botando em questão essa ideia do progresso ou do ser mais, ser melhor, chegar lá. Não tem lá para chegar, né? Esse que é o ponto. Então você corre o risco de cair numa roda de hamster, né? De um ciclo sem fim. Enfim, eu vou botar esse vídeo na playlist da autoescrita lá junto, que aí talvez vendo todos os vídeos que estão lá juntos facilite um pouco dessa compreensão. Estou terminando um texto sobre a autoescrita que eu tenho que terminar, tenho que entregar, então, e aí depois do término desse trabalho entrar realmente na produção desse curso online da autoescrita continuada, que deve acontecer em outubro, começo de outubro, se tudo der certo. Estamos tentando trabalhar para isso, tá bom? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, talvez ele sirva para alguém, talvez, quem sabe. Comenta aí embaixo, leia os comentários, né, para essa conversa continuar. E se tiver alguma questão, me manda pelo direct ou por aqui, mas se for só para mim, pelo direct do Instagram, tá bom? E aí a gente continua a conversa. Era isso, muito obrigado, bom domingo se for domingo, ou bom outro dia se for outro dia, tá bom? É isso aí, tchau! Tchau!